Estamos aqui na Gade Investimentos. Se quer fazer um investimento, é aqui o lugar. E agora nós estamos aqui fazendo a nossa primeira entrevista do ano. Eu estava comentando com o nosso convidado que estava difícil de achar alguém por causa do período de férias, pessoas viajando, mas deu certo. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo. Bom, mano. Ricardo Moliterno. Ricardo Alberto Moliterno Filho. Tá aí, tá vendo? Então... A gente está se conhecendo hoje mesmo. Sabe aquela entrevista que é no improviso? Do jeito que eu gosto, no improviso, é hoje. Os amigos mandam mensagem, indicou que é de um parceiro, um grande amigo meu do coração, né, o João. Falei, cara, eu tô dentro. O João gosta de conversar. E conversa. Tem dia que eu passo horas e horas conversando com ele. Às vezes, de madrugada, eu sou falando, Ricardo, tô na escuta. E vai, conversa. Muito legal. Então, eu queria saber de você contar um pouco da tua história. Vamos contar um pouquinho. Você nasceu em Barbacena, né? Eu sou curitibano de nascença, mas pé vermelho de criação. Então eu vim para Maringá já com uns 2 anos de idade, né? Então deu para vermelhar o pé aqui na cidade. Né? Então eu tive essa experiência já de vir bem cedo. Meu pai passou no concurso da UEM, né, para ser professor na área de imunologia. Meu pai é farmacêutico imunologista. E aí vem a família inteira para cá desde cedo. Né? Eu sou o mais velho de 4 filhos. Né? Tenho uma irmã que é 1 ano e 1 dia. E aí, depois mais outros 2 que vieram mais pra frente. Veio os maringaenses depois. Né? Só o caçula realmente que ficou maringaense de nascença. Veio eu e minha irmã já de Curitiba. O do meio, meus pais foram pra Curitiba pra ter eles, porque tinham contato com o médico. Era um médico que era muito querido já, né? Era que tinha feito o meu parto, o parto da minha irmã. Então, minha mãe quis fazer com ele ainda. E aí, o último que acabou não querendo esperar muito e veio por aqui mesmo. Não teve de levar pra Curitiba e nasceu aqui, né? Veio por aqui mesmo. Eu já estava mais tempo estabelecido na cidade, já estava com mais tempo de segurança na cidade também, então isso eu acho que fez ter essa segurança maior de querer ficar aqui mesmo. E tenho 2 filhas, né, são minhas paixões, a Manuela, que está com 18 anos, agora está se mudando para Cianorte, passou na faculdade de moda lá, menina que ama desenhar, ama coisas com moda, e ela se aproveitou um pouquinho de uma experiência passada minha de trabalho, né, no setor de moda. E tem uma mais nova que tem 13 anos, né? Tá na 7ª série. Também tem uma habilidade muito bom com desenho, inteligência fora do comum. E é isso aí, né? Tô hoje no 2º casamento, né? Tá 2 anos de casamento, com uma pessoa maravilhosa, a minha esposa, é engenheira de alimentos, aprendo muito com ela. A gente tem uns debates técnicos legais sobre parte de produção, de indústria, de empresa, né? Sou administrador por formação, né? Me formei na Unicesumar. Me formei já tarde, né, depois de vários anos de experiência na área de TI, como gestor de TI de empresas, então mexi com servidores, redes, tudo, qualquer tipo de rede. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não quero mais isso para mim, não estou cansado de ficar passando cabo por acima, limpando o servidor de madrugada, né? E como eu já estava envolvido muito com a gestão das empresas que eu trabalhava, né, então eu já estava envolvido com o financeiro, com o administrativo, com a auditoria interna, foi uma transição natural dessa situação. Né, e dentro da última empresa, penúltima empresa que eu trabalhei ainda, né, nessa parte ainda como funcionário, gestor de TI, eu tive uma oportunidade que o dono da empresa me presenteou com uma bolsa do MBA da Getúlio Vargas, né, pagou metade do curso, então foi um grande presente que eu recebi dele, né, era o incentivão. Né, foi um incentivão. Foi lá na Germânia Caminhões, que hoje não é mais funcionário da Volkswagen, né? Então ele me ajudou muito, eu aprendi muito de gestão com ele, né? Acabou sendo um caminho natural para esse desenvolvimento de sair da área de TI, né? Que hoje eu brinco até com meus colegas da área de TI, cara, hoje eu tenho paz, eu sou feliz, né? Então é isso um pouquinho da parte assim da rotina. Tive uma grande experiência, eu acho que isso foi uma grande diferença, tanto eu e meus irmãos, pela parte do professor do meu pai, a gente pôde morar fora do país, ele foi fazer doutorado fora, então ficamos 4 anos e meio morando em Pittsburgh, nos Estados Unidos, né, no estado da Pensilvânia. Então eu fui dos 8 aos 12, então gerou uma experiência muito boa de vida, de conhecer uma cultura diferente, outro ritmo de vida. E depois uma facilidade que me ajudou muito na área de TI, porque pegar toda a documentação técnica em inglês, que tinha muito mais informação, e conseguia entender o que estava acontecendo. Né. Hoje eu atuo como consultor empresarial, sou credenciado ao Sebrae, já tem mais de 10 anos. Né, trabalho na parte de finanças empresariais, parte de processos de gestão e inovação dentro das empresas. Né. Até o Sebrae se tornou depois um propósito para mim, pela minha trajetória profissional também,
que antes já tinha tentado empreender, né? Mas como todo bom brasileiro, a gente vai fazendo e depois vai apanhando no caminho. Infelizmente, essas coisas não deram certo, mas trouxeram muita experiência na parte de empresa. Eu costumo falar assim que é consertar avião voando, né? O empreendedor do Brasil é desse jeito, né? Tudo dando certo conforme o imprevisto. Vai montando. E é uma realidade muito grande aqui no nosso país, né? Muita gente começa a empreender por uma necessidade. Surgiu uma situação econômica, a empresa que ele trabalhava teve problema e acabou desligando ele. Ele é muito bom tecnicamente, né, naquilo lá, ou comercialmente. E ele acaba empreendendo na área que ele já sabe fazer e fala, cara, eu vou tentar por conta própria, né? Só que nesse tentar por conta própria, muitas vezes a empresa cresce bem, mas também vai crescendo a trancos e barrancos, e sofrendo. Infelizmente, algumas também daí não sobrevivem, né? Nossa estatística de empresas quebrarem depois de 2 anos é enorme, né? E sempre são nessas fases de crescimento, que a empresa precisa inchar um pouco mais o corpo para poder ir atrás de crescer. Nesse inchar o corpo, às vezes, quando incha demais, alguns conceitos de gestão não estão bem estruturados na empresa, né? E a gente vê que o empresário acaba sofrendo, e aí está muito endividado, e aí dá uma situação de mercado que muda a regra do mercado e o negócio não vai, né? E foi realmente a minha primeira experiência em empreender. Eu tive uma loja de informática, né? Isso há muito tempo atrás, em 2002. A loja estava indo bem, rodando bem, mas veio uma mudança econômica, né? Vocês se lembram quando saiu aquela MP do Bem, a famosa MP do Bem, que as Casas Bahia, Pernambucano, tudo começou a vender computadores. E eles tiveram acesso a uma linha de crédito para poder baixar o custo, para facilitar para a população. A população começou a ter acesso à informática com preço muito baixo e parcelamentos muito longos nessas lojas. Essas lojas tinham um incentivo fiscal muito grande, que elas podiam usar esse crédito para bater imposto de outras mercadorias. Só que na prática, para o pequeno empresário de informática, o que é? O preço que eu comprava do distribuidor, a grande rede está vendendo já no mercado. Então você não conseguia chegar a ter preço para o cliente. Então, e aí com uma situação, você falou, cara, acho que não compensa. Decidi depois realmente fechar a empresa, falar, melhor fechar a empresa, ter um pouco de estabilidade. Estava nascendo minha primeira filha no momento, então vou ter esse momento de segurança. Né? Recebi uma proposta de emprego muito interessante. Eu falei, o sonho de empreender vai ficar por ali. Mas isso virou um aprendizado que me trouxe o meu propósito hoje no meu trabalho, principalmente com os clientes quando eu tenho pequenas empresas. Né? De ensinar eles a como gerenciar algumas coisas, ver de forma um pouco mais aberta a empresa como um todo, né? Ter uma visão mais estratégica da empresa, para poder rodar. O prazer é lidar com as empresas, né, que estão começando. Então, eu tenho um prazer muito grande de ensinar eles, né? Mas eu gosto também muito das empresas grandes, que é onde são a minha base principal de cliente, né? São empresas que passam por dificuldade financeira, que já têm uma estrutura maior. Aí é onde eu tenho uma paixão muito grande, né? De sentar com eles, ensinar eles a negociar com o fornecedor, ensinar o empresário a tirar aquela emoção. Porque o que acontece? A gente, como pessoa física, o que a gente sempre aprendeu? A única coisa que você tem é o teu nome. Né? E empresa passa por problemas de estabilidade de caixa. Só que nesse momento de estabilidade de caixa, a pessoa não quer ficar devendo, acaba fazendo algumas escolhas de negociações não tão favoráveis. Infelizmente, que do outro lado quer receber mais para curto prazo e empurra uma negociação que não é favorável. E aí a pessoa não consegue cumprir aquela negociação, daí vai bolando o meio de campo. Né? Então você vê que você poder ajudar o empresário a sentar, beleza, bagunçou, vamos organizar aqui a estrutura financeira, ver como estão os custos da empresa, reduzir os custos que ela tem. Depois a gente vai lá estruturando o preço de venda, faz os ajustes de preço de venda, né, para poder equalizar, melhorar as margens. Senta ali com os fornecedores, começa a negociar, faz o plano de pagamento dos fornecedores de uma forma que não impacte a empresa, né? E aí você vai tendo prazer. Onde, principalmente nos últimos 5 anos, venho trabalhando muito com empresas que estão em recuperação judicial. Né, tanto de elaborar os planos de recuperação judicial, desenvolver esse plano de recuperação judicial para a empresa, mas também dar o suporte depois interno para elas. Então isso me traz um prazer muito grande de ajudar essas empresas a ver que as estratégias, os dados vão surgindo no efeito, vai melhorando a empresa vai tendo fôlego, vai conseguindo fazer negociação. Né? Então os aprendizados que eu trago muito justamente desse tempo da concessionária, né? Porque a gente teve situações no concessionário de cliente que estava devendo, então tinha que sentar e negociar com o cliente, né? Como até uma empresa também tem as estabilidades também, a gente vai aprendendo a negociar com os fornecedores para ajustar as coisas, né? E a concessionária pela rede, né, para fazer parte da rede Volkswagen, me trouxe uma grande oportunidade de participar de cursos de treinamento de negociação de Harvard, né? Então ensinar como negociar, como achar o ponto de equilíbrio da negociação. Então isso foi coisas que foram agregando muito na minha trajetória profissional, que eu uso muito hoje no dia a dia, né? De ensinar o empresário a ter a rotina dentro da empresa, né? Que era uma coisa que eu admirava muito do dono daquela empresa,
Ele chegava todo dia na empresa, ele tinha a rotina já de olhar o que tinha de serviços que estavam em aberto no sistema e não tinha veículo no pátio mais. Né? Ricardo, você falou para mim assim que você foi para os Estados Unidos com 8 anos, dos 8 aos 12. Dos 8 aos 12. E foi lá que você assim começou a pegar gosto pela área técnica? Foi lá que eu comecei a pegar um pouquinho de gosto pela área técnica de TI, eu acho que já desde criancinha. Meu pai lembro já de criança, meu pai tinha um computadorzinho, aquele TK2000, que ligava na TV, lembra? Né, que fazia algumas programações básicas, eu já ligava aquilo lá sozinho, sem ninguém nunca me ensinar, né? E aí, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu tive acesso aos cursos maiores, né, de Visual Basic, que tinha aulas de informática, a gente ensinava a programar algumas coisas de computação, né, usar os terminais. E aí eu fui tendo uma facilidade. Foi antes do Windows 94? Bem antes ainda, era o DOSão mesmo. Mas eu tive uns desvios de coisas divergentes, né? Meu pai, quando decidiu comprar um computador para casa, né, um computador realmente da casa, ele acabou comprando um Macintosh, né? Porque era o que usava muito nos laboratórios da universidade que ele estava fazendo a pesquisa dele lá, do doutorado dele. Então veio o Macintosh para casa. E eu me lembro até hoje, eu recebi encomenda, estava em casa e recebi encomenda, né? Os entregadores entregavam o computador lá, colocam tudo na caixa, eles não montam nada. Aquele monitor meio azulado, não era assim. Não era, é bem mais antigo que aquele lá. Bem mais antigo, né? Era um Performance 360 CD, né? Era um instrutor de um computador parecido, era um clockzinho de 33 MHz, então era um clockzinho baixo, só que tinha um desempenho de gráfico que parecia de um Pentium 133. Nossa, 33 MHz, meu Deus, e hoje... Só que o desempenho gráfico dele era como se fosse de um Pentium 133, então ele tinha um desempenho muito forte. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, chegou o computador, ele falou, não mexe. O que o filho faz quando o pai fala, não mexe? Opa, ele traduz, tem um tradutor dentro dele assim, da cabeça, mexe agora, né? Não é nem mexe depois, ele chegou em casa, eu já estava jogando um simulador de voo de jato F-16 que veio junto no pacote lá, já tinha instalado, ligado o computador, instalado o jogo, já estava jogando o joguinho lá. Então, desde cedo peguei muita facilidade. Meu avô materno, né, era militar da área de tecnologia, né, de comunicação, então acho que já ajudava, já mexia com coisa de consertar, tinha uma facilidade muito grande com essas coisas tecnológicas. Som que chegava digital eu já conseguia instalar e desmontar bicicleta. Né, desmontar bicicleta, desmontar rádio, mexer com circuito integrado, já soldar. Então essas coisas, acho que tá desde muito molequinho já vendo essas coisas acontecer em casa, né? Então já foi facilitando essa... E quando você veio para Maringá, assim, você já veio e já foi trabalhar na área, assim? Depois dos 12, 13 anos ali? Depois que eu voltei para Maringá, ainda demorei um tempo para começar a mexer com isso. Comecei a mexer mais ali pelos 14, 15 anos. Daí eu fiz um curso de informática mesmo, de manutenção de computadores, né, de PC, né, para ter realmente um conhecimento maior. Então, eu não lembro o nome da escola, mas eu lembro que na promoção aí na época você ganhava ou aquele Pronto T ou um celular da Global Telecom, antecessora da Vivo, né? E vinha um desses dois celulares que você poder escolher ali para poder ter. Aquele bem levinho, né? Bem levinho. Dava uma escoliose, assim. É um pouquinho melhor que aquele mais antigão ainda, né? Mas era, se tacasse na cabeça de alguém que queria roubar você, machucava. Né? Então ele ajudava muito nisso. E ali fui muito bem no curso, tive muita facilidade para mexer com as coisas, para programar, para mexer, né? Então ali eu acho que realmente começou um pouquinho mais forte essa área técnica. Daí eu já comecei a consertar computadores de colega, né, dos vizinhos, dos parentes, né, dos pais dos colegas dos meus pais, né. Então, arrumar um computador, consegui instalar um programa aqui. Você o quê? Uns 14, 13? 15, 16 anos, que realmente pegou um pouco mais forte, né. Aí, lá pelos 17 anos, tive uma experiência com um colega, né, que a gente consertava alguns computadores juntos, né, a gente achava no Dark Web programas que o pessoal não tinha acesso fácil para comprar, né, que hoje a gente não pode mais fazer isso, CDs de músicas personalizadas, né, então é uma coisa que a gente faz como um adolescente vai mexendo, né, então de achar solução, era linha de escada ainda, não tinha nem ADSL, né, de instalar 2 modems no computador para usar 2 linhas diferentes e baixar na velocidade dupla, né, então a gente fazia umas coisas bem fora da curva mesmo. E aí com o tempo fui lendo sobre um Linux, tal da vida, fui estudar o Linux, ver como usava para montar servidor com aquilo, e aí foi mexendo, e acabou caindo nessa área mesmo de infraestrutura de TI. Eu nunca fui muito fã da área de programação, eu cheguei a fazer uma faculdade na
Federal Tecnológica, na época era Cefet, né, de engenharia eletrônica. Fiz durante um ano a faculdade, mas eu fui, cara, essa coisa de ficar programando um circuito, e era programação em C ou em Assembly mesmo, que é linguagem de máquina. Não, isso aqui não é para mim, eu preciso ter um pouquinho de contato físico, poder sair um pouco da tela, mexer um pouco nas coisas. E nesse contato físico, possivelmente você nem chegou a fazer calo na mão fazendo cabo. Não, isso eu fiz, bastante. Isso que eu tô falando, isso foi por brincadeira mesmo. O jeito que você falou, já saquei que montou alguns hacks na vida. Montei uns par de hack, né? Montar hack. Tem uma vez que eu estava trabalhando numa terceirizada da Sims, foi um ano que eu precisei pegar um ano mais sabático, né? Eu falei, cara, eu quero ter um trabalho mais braçal, menos intelectual, só picar fio mesmo, né? Uhum. E na época a prefeitura de Maringá tinha trocado a central telefônica, então a gente está passando aqueles cabos de 400 pares, né? Os pares de cabo e abrindo o quadro de telefonia, e daí você tem que ficar fazendo os nós para separar os pares certinho, depois bater lá no rack, né? Bater nos blocos lá de telefonia. Aí você sai com cada calo que não era brincadeira. Quando eu convidei você para vir aqui hoje, não imaginei que a gente tinha algo em comum de ter começado aí, né? Bem nessa época mesmo. Mas como nessa época eu já mexia também com algumas coisas de servidores, tudo, né? Implementei alguns projetos de telefonia com VoIP, então tinha muita facilidade de mexer essa parte de rede, de VPN, de interligação, acesso remoto. Né? Algumas empresas que eu trabalhava já em 2000 tinha acesso remoto. Né? O cara ia lá em 2000 com o terminal service, com acesso remoto de qualidade, gerenciando mais de uma loja, com mapeamento de impressora, sem nenhum problema. Então, eu trazer para o empresário naquela época, hoje é umas coisas que a gente tem facilidade dos sistemas em nuvem, né? Né? Que a gente, hoje qualquer lugar você abre computador, então imagina... E essa época que você viveu ali, quem consumia realmente esse serviço, né, que você prestava, não era um gamer. Não era grande empresário. Era só empresa. É empresa grande, né? E aí você teve o contato com o administrativo, né? Já acabava tendo um contato com o administrativo nessa parte, né? Porque você tinha que configurar sistema, ensinar ele a fazer lançamento de sistema, então você já vai aprendendo do financeiro, como fluxo financeiro, né? Tanto que daí quando fui fazer a faculdade de administração foi muito natural para mim, porque era coisa que eu já conhecia, né? Então eu já conhecia como que era a teoria, já sabia como funcionava na prática. Então também. Na área de tecnologia você não fez nenhuma... Eu fiz algumas formações técnicas da Cisco, da IBM, da parte de BI, né, de depois fazer relatório de BI, de montar coisa de BI. Mas quando eu comecei a mexer essa parte mais de BI, eu já estava um pezinho na gestão, né? Então já tinha uma visão maior de gestão, né, de implantar alguns sistemas grandes. Cheguei a implantar um sistema na Embracon, uma empresa de consórcio que era de gerenciamento de risco, né? Então você tinha que analisar o risco do negócio para colocar nos sistemas parâmetros de risco, ensinar toda a rotina do pessoal lançar esses riscos para poder medir o quadro de risco, o que era urgente resolver, o que não era urgente resolver, que tipo de risco poderia trazer problema para a empresa, né? Então foi uma vasta navegada pela área de tecnologia e gestão misturado junto, né? Quando foi assim que deu aquele start assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa na área de gestão? Vou trabalhar mais com isso. Eu já estava na concessionária, né? Foi o meu penúltimo emprego registrado, né, na carteira. E eu falei, eu já estava muito envolvido com a área de auditoria interna da concessionária. Então, eu conhecia muito de cabo a rabo a empresa, né? Eu tive uma liberdade grande dentro da empresa. Respondi direto ao diretor, o dono, sócio, acionista, né? Mas tinha os diretores de filiais que eu estava acima deles, né? Então, para poder dar ordem de auditoria, eu não estava nem aí. Eu tinha liberdade para chegar lá, ir lá no financeiro e falar, eu quero ver o cofre aqui, quero quanto dinheiro aqui do cofre. Quero as notas de venda, quero ver os pedidos de venda. E auditando essas coisas, ver se estava tudo certo dentro das normas, né? Então, e aí dentro dessa concessionária mesmo, falei, uma hora eu virei para o dono e falei, cara, não quero mais saber da área TI. Quero ficar só na auditoria, tem muita coisa aqui para fazer, né? Eu falei, ok, né, vale a pena. Ele já tinha feito esse investimento em mim no curso do MBA, né? Então fazia sentido para ele também. E aí eu fui me desvinculando do TI, né? Aí eu falei, só que eu tive a regrinha, né? Você pode ir, mas você primeiro precisa achar o sucessor, né? E achar o sucessor, cara, foi difícil, porque você tinha caras que eram muito bom tecnicamente, mas não conseguia ter essa visão estratégica alinhada, esse equilíbrio de gestor de TI.
E naquela época o pessoal não valorizava tanto essa função de gestor de TI. Você tinha um cara de técnico, né, que era para consertar a máquina, consertar as coisas, mas o cara que conseguia trazer essa visão do TI aliado ao negócio, não tinha, né? Então, acabava dando uma desvalorização profissional e eu falei, vou ir para outra área. Eu fiquei mais um tempo lá na empresa, e aí surgiu uma oportunidade para ir para uma outra empresa. Infelizmente, essa oportunidade foi uma porta que abriu, mas se fechou muito rápido também, né? Quem era o gerente geral da empresa teve um desentendimento sério com o dono, e ele falou, Ricardo, né, eles já me conheciam, porque era um pessoal que prestava serviço lá para a empresa, sabia que eu tinha esse conhecimento de gestão, e me chamaram para ir. Mas deu 45 dias lá, o cara falou para mim, então, a gente fez as pazes, e ele vai continuar no cargo dele, e a gente não vai precisar de você. Né? Eu falei, cara, que legal, né? E aí, falou, beleza, né? Foi dolorido, você não espera em 45 dias receber primeira vez na vida você recebeu um pé na bunda, né, na empresa, e foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, né? Todas as outras empresas eu pedia para sair já, ou chegar no acordo, não tá dando mais certo, e do nada, assim, o que aconteceu? Mas entendi que foi uma coisa particular, mas isso também surgiu a oportunidade de depois entrar numa terceirizada da IBM aqui na cidade, uma empresa muito legal, né, que trabalha com a parte de banco de dados, Oracle, tudo, e eles estavam focando começando a pensar área dos produtos da IBM, de BI e tudo. E foi uma coisa muito bacana desse aprendizado lá, porque os 4 primeiros meses que eu fiquei na empresa, eu só fiquei estudando, só fazendo curso. Então eu fiz todos os cursos que tinha da IBM, eu realmente ganhei para fazer curso, né? Então foi muito bacana esse aprendizado. Mas a empresa depois estava com problemas de caixa, dificuldades ali, e aí, como tinha um cargo com salário alto, mas estava há pouco tempo de casa, então eu era o mais barato para ser cortado ali naquele momento. Mas ali eu já estava engateando essa coisa mais da consultoria, então eu já estava fazendo alguns trabalhos de consultoria financeira por fora, com algumas empresas, ajudando algumas empresas, e eu já estava de olho no edital do Sebrae para se credenciar, né? Um colega meu me auxiliou em algumas coisas que precisava para me credenciar, né? Me colocou como sócio lá na empresa dele. E aí eu participei de todo o processo, mandei toda a documentação, toda a experiência que eu tinha de gestão, de gestor, né, de auditoria, das empresas que eu já tinha feito alguns atendimentos de consultoria. E aí foi um caminho que eu estou há mais de 10 anos ali como terceirizado do Sebrae, né? Então, presto serviço para o Sebrae, presto serviço para outras empresas. Nessa área, e aí, com todas essas experiências de gestão de empresas, tudo que eu vi de empresas bom de decisões é onde eu trago para a consultoria. E aquele ar pessoal da empresa que não deu certo, que tive que parar, onde fala, cara, aqui é meu propósito com o pequeno empresário, de ajudar o pequeno empresário a poder errar menos, né? Porque é um cara que vem muitas vezes da venda, do comercial ou da produção, né? E ele não tem essa visão ainda de gestão de negócio. Ele sabe vender o produto dele, sabe produzir o produto dele, mas ele não tem essa visão de quanto que gerenciar do caixa, como gerenciar esse caixa, quanto que ele tem que deixar de dinheiro no mínimo, né? O que ele pode fazer de limite de precificação ou não, né? Então essas coisas a gente vê. E a pandemia foi uma experiência muito boa, né? Porque a gente vê isso muito nas empresas, quando entrou a pandemia, começou a fechar as portas, né? Eu participei de algumas forças-tarefas que... É um sacode na economia legal. Foi um sacode enorme, e eu participei de forças-tarefas para juntar documentação, para ajudar os empresários a preparar, a ter acesso às linhas de crédito. E a gente vê uma forma bem clara. Aqueles empresários que faziam antecipação de 100% das vendas, como que eles sofreram muito mais, né, tiveram dificuldade de linha, porque até começar a sair, as empresas começaram a segurar também as negativações, muitos foram negativados logo no começo. E aí isso dificultava de conseguir acesso às linhas, né, alguns segmentos sofreram muito mais. E você vê também a organização dos empresários, né, uns mandavam a lista de documentação tudo certinho, redonda, então rapidinho liberava. Uns iam mandando picado, você pedia documento mandando picado, a pessoa ficava brava porque não estava liberando o empréstimo, estava demorando. Mas ele só conseguia fazer análise depois estava todos os documentos na mão, né? Eu não conseguia dar o ok no sistema parcialmente, né? Eu precisava ter toda a documentação e dar o ok de uma vez só, né? Então, a gente vê, e aí isso foi trazendo coisas que a gente leva para os empresários. Eu preciso organizar a documentação, ensinar como que faz, né? Foi até a minha tese do MBA, né, da parte do financiamento, que alguns empresários a gente vê. Você tem empresário que toma empréstimos de tudo qualquer tipo, tem empresário que não quer tomar empréstimo nenhum, né.
Então, e você vê que isso está ligado ao comportamento de não entender realmente como funciona o fluxo financeiro. Não tem equilíbrio. Que linhas de empréstimo são bons para tomar, que linhas de empréstimo é para só resolver um problema pontual, né? Mas que nem quando você vai trabalhar em alguns segmentos, você vê que é interessante o empresário realmente captar dinheiro do mercado com uma taxa de juros baixa para investir em estoque, investir em maquinário, né? Investir em infraestrutura. Teve inclusive uma empresa que eu atendi junto com o João, né? Que a gente foi fazer um laudo, e a empresa passou por dificuldade financeira justamente porque ela começou a construir a sede própria com caixa próprio, né? Sem usar as linhas corretas para algumas coisas. E aí o fornecedor atrasou, teve atraso na obra, vai juntando atraso aqui, atraso ali, né? Junto com ainda resquícios da pandemia, e aí você vê que daí bagunça todo o caixa da empresa, né? Porque o empresário ele vai ali tomando, fazendo as coisas, sem olhar realmente quanto que ele pode gastar, né? Qual que é o limite que ele aguenta ter realmente de compromisso financeiro a mais para poder alavancar a empresa. A captação de recursos não é ruim para a empresa, é muito bom, né? E só que tem que ser feito com sabedoria. Agora você vai ficar falando, eu fiz um empréstimo hoje para resolver um problema de fluxo de caixa que aconteceu alguma coisa aí que aumentou muito o meu custo e não consegui repassar o preço para o cliente. Acontece, né? Você vai tomar um empréstimo ali para resolver, para equalizar o caixa, porque vai comer o caixa de uma forma de vez em quando não saudável, você não vai conseguir cumprir os compromissos. Só que daí você tem que pegar a quantidade certa. Aí o cara vai lá e pega só um pouquinho para resolver aquele problema imediato. Aí, a segunda vez que ele vai pegar para continuar resolvendo, ele pega mais um pouquinho, só que o juros já está mais alto, porque ele já tomou um empréstimo. E aí o terceiro empréstimo tem um juro mais alto. Às vezes ele já calcular qual que vai ser a necessidade para poder realmente estabilizar, estruturar a empresa. E aí colocar num prazo de pagamento mais longo, né? O cara faz a conta, ele fala, vou pegar ali 100 mil, só que eu vou parcelar em 60 meses, eu vou pagar 200 mil, né? Com taxa de juros alta, né? Mas vai ser 200 mil, vou perder um monte. Eu vou fazer em menos vezes, que daí eu vou pagar ali 150 mil só. Só que daí para a parcela dos 150 mil vai ficar muito pesado para o fluxo de caixa dele logo no começo, né? E aí você ensina ele, vamos pegar o contrato aqui, vale a pena você pegar, faz com prazo mais longo, né? Vai ter o custo financeiro. No primeiro momento, vamos pagar parcela a parcela. Na hora que a gente equalizar a margem, a gente começa a fazer antecipação de parcela, que a gente vai ter desconto das parcelas futuras, né? E aí você vai ver que você vai pagar menos juros, mas de uma forma mais estruturada, sem o risco financeiro. Estou curioso para te fazer uma pergunta. Quando você falou que saiu do emprego, que você estava crescendo, foi para o outro, você falou, levei o pé na bunda, primeira vez, né? Foi muito traumático para você, assim? Muito difícil? Cara, foi terrível, terrível, terrível. Eu voltei para casa caminhando, para chorar de raiva na rua andando. Poder cantar. Né? Para dar uma desestressada, porque é uma coisa que, assim, você nunca espera, né? Eu estava numa acidência lá na empresa, né? Eu tinha um cargo muito bom, mas financeiramente não era remunerado à altura, e não tinha também muito para onde expandir ainda dentro da empresa, né? Porque o diretor de auditoria era o irmão do dono, né? A área comercial nunca foi meu forte, né? Eu sei algumas coisas da estratégia comercial, mas né, fazer o comercial nunca foi meu forte, então por isso nunca fui de vendas. Acho que é uma coisa que meu avô se arrepende, porque meu avô era um mega de um vendedor, meu avô paterno, né? Eu lembro de ir no criança com ele em feira de finados para vender vela em banca, né? Mas nunca fui de ficar oferecendo, batendo ali. Essa é uma história legal, hein? E vender vela no dia de finados. E eu fiz muito isso com ele algumas vezes, né? Depois com meus tios também, que eles foram, né? Mas eu sempre fui assim, eu consigo vender o que o pessoal vinha atrás, né? Quando eu tinha loja de informática, eu vendia bem, vendia com preços bons, mas coisa que o pessoal vinha atrás. Eu ficar ligando, pegar o telefone, cara, eu vou ligar aqui, eu sou o Ricardo da empresa tal, não consigo, eu tenho uma trava que já me bloqueio que, cara, eu passo uma vergonha. Então, né? E como tem indicações e referências boas, também acabou ficando meio na zona de conforto. E a consultoria Sebrae sempre tem um volume bom de serviço, né? Então deixou eu mais ainda na zona de conforto. E quando você falou assim, levei o pé da bunda lá, usando o teu termo, quando foi para você trabalhar na IBM e daí ser desligado, aí você já foi mais tranquilo. Eu já estava com vontade de... Já tinha uma visão diferente. Já estava com uma visão diferente. É que o plano de me credenciar, ele já estava na reta, né? De realmente preparar a empresa de consultoria para ser a área de consultoria empresarial. Eu já estava na visão.
Esse bad bom não foi uma coisa que eu não esperava. Quando eu estava lá na empresa, na terceira da IBM, que daí veio um desligamento, eu já estava com o plano já bem encaminhado, né? Bem estruturado mesmo, já estava rodando os processos de credenciamento, de documentação. Então, quando veio o desligamento lá, foi mais tranquilo, né? E teve algum momento assim que foi crucial, você falou assim, não vou mexer mais com a parte de TI, vou mexer com isso aqui. Foi bem... Teve alguma coisa, né? Alguém te falou alguma coisa, alguma situação assim, ou foi meio construído? Foi meio construído. Eu acho que quando eu já saí da concessionária, eu já estava na minha cabeça que eu não queria mais mexer com TI. Então, a proposta que eu tive foi justamente para entrar na parte administrativa daquela empresa. Né? Então, eu acho por isso que foi um choque que doeu bastante, né? Porque era onde me formei, me estruturei, tenho conhecimento, né? Então, beleza, então eu estou entrando no lugar agora para ser gerente administrativo financeiro dessa empresa. E do nada você dá uma podada no teu sonho, né? Eu acho que doeu mais por causa disso, né? Que eu fiz aquela imaginação de sonho, né? Então, no processo que eu ainda estava 45 dias, quando você entra como gestor, você está conhecendo o negócio, né? Você não vai dar muito pitaco, você vai colocar algumas coisas, mas você vai mais... Faz o namoro. Faz o namoro, você vai entender o que está acontecendo, vai entender os percalços da empresa, as dificuldades, você vai auxiliar em algumas coisas mais pontuais, mas você passa um tempo mais de análise, de entender a empresa, né? É diferente de um cargo operacional. Se fosse contratar para ser um financeiro quando você pagar e receber, né, o cara já tem que entregar resultado. Mas como gestor, você vai analisando muito o que está acontecendo. Tem a composição societária da empresa, coisas para organizar, né? Você tinha que entender muito como estava toda essa estrutura da empresa, né, as particularidades do desenvolvimento dos herdeiros dentro da empresa, que trabalham na empresa, né? Quem realmente tem a autoridade e aval do dono, do pai, para poder mandar. Né? Ao todo, você tem quanto tempo assim, de experiência, contando ali com os teus 15 anos ali que começou a trabalhar com os vizinhos, com os amigos? Eu tenho hora que eu não faço mais a conta, né? Estou hoje com 44 anos, né? Então, na parte de gestão aí... Então, pelo menos 30. É. E só no Sebrae 10? Só no Sebrae 10. Né? Focado, né, na gestão estratégica. Mais de 10 anos, né? Na parte de gestão estratégica. Mais de 10 anos. Mas já mexendo com gestão, a parte de gestão TI junto, né? Então já tem 20 anos de experiência nessa parte de gestão de negócio. E eu vou fazer algumas perguntas para você, assim, para ver, com base no teu conhecimento, para quem está lá do outro lado, eles terem uma visão, assim, pegar um pouco da visão que você tem, da tua experiência. Primeira pergunta, falando da tua primeira estágio de trabalho, que foi a TI. Olhando hoje, assim, eu sei que você não tem tanto contato com a TI, mas olhando hoje, assim, para trás e até nos dias de hoje, esse profissional, qual que você acha que é o maior defeito ou a maior deficiência que falta na área técnica? Né? Hoje, assim, o que eu vejo na área técnica, né, que eu sempre notei muita coisa, eu vejo que o pessoal tem uma preguiça muito grande de estudar, né? O pessoal vai lá, entra na firma, o cara tem uma certa habilidade, uma facilidade, tem pessoas que têm isso um pouco nativo, mas o cara realmente pegar um manual e ler a fundo o manual mesmo das coisas, né? Ler documentação, né? Quando eu montava VPN, eu não lia só a documentação daquela VPN que eu estava montando. Eu lia documentação sobre vários tipos de VPN para entender qual que é a estrutura que ia funcionar melhor, qual que era a melhor ferramenta para poder colocar. Então, as pseudo-receitas de bolo que eu usava vinham através de muita base de estudo teórico, né? De como funcionavam as coisas. Né? Realmente, tecnicamente funcionava, fazer teste, simulação. Eu vejo que muita da galera ali, o cara aprende a mexer, sabe ali, vê o básico do manual, só para fazer as funções básicas, mas o cara não entende a fundo. E aí, quando você tem um problema que você precisa de um suporte, a pessoa não sabe a base e realmente a fundo do suporte. Então, você vê que tem muita gente mediana, né? Tem potencial, mas não se aprofunda. Não se aprofunda. Então, fica tudo lá naquele setzinho, né? 7, 8. E se o cara se estudasse a fundo a documentação, tudo ele poderia desenvolver muito mais e avançar muito mais. Então, eu vejo isso muitas vezes na área de TI. Que eu vejo e alguns que depois querem ir para a área de gestor de TI, é um cara que ele tem que ter um conhecimento duplo, tanto na área de TI mesmo, né, de aprofundar conhecimento de TI, né, de entender documentação, de sistemas, de segurança ali, mas esse cara também tem que ter um pé muito grande de gestão,
né? Entender da rotina de administração, gestão estratégica de negócio, né? Para casar a TI com o negócio, né? O cara acaba saindo lá, o mais que ele se preocupa é garantir que as máquinas não dê problema, que não sei o quê, e ele não traz essa visão, né? De fazer cálculo de retorno de investimento. E aí, são as coisas que eu já fazia de diferente, né? Lá atrás. Eu trabalhei numa indústria de confecção, foi também um grande aprendizado, né? E lá, quando eu assumi a função de gestor de infraestrutura, da parte de infraestrutura de TI, eu fazia cálculo mesmo, né? Tinha um monte de máquina velha, e eu peguei um cálculo, cara, qual que é o salário médio do funcionário aqui do administrativo? Tanto. Ó, essas máquinas aqui estão dando tantas horas de problema por mês, olha o salário que a gente paga para esses funcionários, nosso prejuízo do cara ficar ocioso está sendo de tanto. Se a gente comprar um maquinário novo, vai ser tanto a parcela dele e ele disse, cara, não vai ter mais problema. Pô, mas a empresa tem dinheiro para comprar uma maquinário para todo mundo. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai trocar algumas máquinas estratégicas e a gente vai fazer um plano depois de rodar a máquina. Então, em tantos meses, a gente vai trocando as máquinas dos setores. Né? Claro que não tinha parcelamento muito grande de de informática, né? E a gente vai fazer o seguinte, o setor prioritário é esse e esse. Aí a gente resolveu algumas coisas administrativas. Só que naquela época ainda ali, né, o pessoal da área de criativo, que era uma empresa de confecção, eles não usavam muita coisa no desenho, tinha algumas máquinas para algumas coisas, funções específicas. E a gente estruturou também um plano para eles de dar curso e treinamento de ferramentas de design gráfico para aqueles profissionais, né? O pessoal fez tudo lá, os cursos no saudoso Sérgio Amada, né? Que fez eu também fiz já. Né? O Sérgio é um cara muito querido que ajudou muito também, né? E essa parte de informática, de cursos, né? E eu fiz depois também eu tinha feito também muitos cursos da parte de servidores Linux lá com ele, aprendi muito lá, né? Sim, era bom. Então, e aí a gente foi treinando esse pessoal também para eles poderem fazer. E aí completou realmente o ciclo de troca de máquina, porque daí a área de criação tinha um equipamento top de linha que ia direcionar para outras pessoas. Muito legal esse exemplo que você deu, porque se você não aprofundasse no conhecimento, que bagagem você teria para provar por números, né? Com não só porque a máquina está travando. O investimento ia trazer um retorno. Né? Não é só, eu preciso ter uma maquininha boa funcionando, não sei o quê. Cara, olha o valor que a gente perde por máquina velha demais. E a gente criou todo um ciclo dessas máquinas rodar a empresa, até chegar a um ponto que depois de 2 anos, essas máquinas, a gente vendia com valor subsidiado para os funcionários. Então, no final, a gente ia fazer um benefício social dentro da empresa. E depois, a segunda etapa foi a gente começou, ainda não tinha tanto monitor LED, né? A gente fez um cálculo também de dissipação térmica dos monitor CRT comparado com os monitor LED, né? Para justificar o custo das próximas máquinas comprar novas C com LED, não mais no CRT, né? De tubo. Né? Falar, é mais caro, mas o que essa máquina dissipa de calor a mais, que faz o ar-condicionado trabalhar mais forte e gasta de energia, a gente economiza isso daqui. Né? O monitor já gasta menos, né? Acho que acho que era o monitor 10 vezes menos. O monitor já gasta muito menos energia, então já pegou o consumo energético dele, mais a dissipação térmica, né, que ele gerava, né, e como que isso economizava. Então aí que tá, se o profissional da área técnica ele não se aprofunda em fazer um cálculo do ar-condicionado, que não tem nada a ver com CPU, né? Não tinha nada a ver. Né? Daí ele não se destaca, não traz um benefício. Ele só está ali, garantindo que os computadores estão funcionando, daí ele só tem visão de técnico. E esse conhecimento que você adquiriu, ninguém tira de você. Né? Então foi uma grande diferença, né, de realmente trazer isso. E são coisas que eu levo, né, de fazer cálculo, o que é esse cálculo aqui? Né? Com o tempo a gente vai fazer algumas coisas mais na intuição, né, mais leve. Mas tem coisas que a gente vai lá, pega o cálculo e fala, não, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, né, e vamos colocando. Hoje a inteligência artificial está facilitando muito o meu trabalho. Eu peguei um cliente hoje que pediu um relatório, só que o jeito que o sistema dele dá o relatório, não vem tudo bonitinho para você poder trabalhar um Excel, né, colocar em colunas. Vem tudo bagunçado. E aí com a IA, eu jogo na IA e falo, ó, pega todos os dados que está aqui, reorganiza para mim, ela reorganiza coisa que ia demorar horas no braçal fazendo. Né, tinha uma situação de um cliente que ele mandou os extratos e não sabia gerar em PDF, gerar o FX do extrato ou em Excel o extrato. Ele mandou tudo em PDF. Eu mandei para a IA e a IA falou, cara, pega aqui esse extrato e faça a tabela para mim. Então são coisas que depois vai facilitando a gente. Sim. Mas porque a gente sabe a base de como fazer as coisas, né?
Na verdade, é saber perguntar, né? Sabe, fazer a pergunta certa. E a IA são duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que saber situar a IA, né? Onde que ela está. Qual que é o nível de profissional que ela é, quais são as bases de pesquisa, e aí depois saber fazer a pergunta correta. Fazer a pergunta correta é muito importante, já ajuda. Né? Mas se você não situar a IA direito, de colocando todos os detalhes, toda a formação, quais as bases que você quer de análise, né? Quais são os autores, o contexto, a parte teórica do que você quer fazer, né? Vai fazer coisa muito básica, né? Vai te dar a informação completa. É um robô, né? É um robô, né? Tem um nível de inteligência preparada, né? E conseguir pesquisar várias coisas, né? Mas muitas vezes algumas coisas que o pessoal faz hoje com a IA, cara, não é só eu, mas tem vários amigos que faziam usando o Google, fazendo pergunta direto pro Google, no buscador do Google, né? Então, você vê que são ferramentas que vão ajudando o pessoal. Ó, quem está aí do outro lado já está trabalhando na área técnica, já pegou já um gancho aqui, né? Ó, estude. Né? Tem que estudar, a área técnica tem que estudar, o pessoal de gestão tem que estudar mesmo a fundo, tem que entender as ferramentas. Aí agora nós vamos para outra pergunta. E agora na área de gestão, assim, você atendendo por tanto tempo, tantos empresários, né? Ou que estão no início de carreira de ser empresário, o que você vê assim que é um erro comum, clássico, que falar assim, poderia mudar isso? Assim, vou colocar, são duas linhas de erro, assim, que eu vejo que faz alguns empresários sofrerem mais, né? A primeira coisa, muitas vezes eu vejo alguns que são excessivamente centralizadores, querem fazer tudo eles mesmos. Não largar o osso, não confia em ninguém. Não confia em ninguém, não consegue delegar direito. Então, essa pessoa tem algumas coisas que ela precisa trabalhar para aprender a delegar, né? Então, vai precisar ajuda de profissionais para ajudar a ensinar ela a delegar e cobrar, porque delegar também o pessoal erra muito. Eu comecei a delegar, mas deu errado, né? O pessoal não faz as coisas. Não acompanhou. Né? Porque o delegar exige que você faça acompanhamento, né? Você primeiro fazer a pessoa confirmar que ela entendeu o que você pediu, né? Então, Ivan, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Entendeu, Ivan? Sim. Então, Ivan, me explica o que eu pedi para você fazer. Aí você vai ter que falar para mim do jeito que você entendeu. Não, você entendeu isso aqui errado. Então, a primeira coisa é fazer essa confirmação dupla, né? A segunda coisa é não ter regras claras dentro da empresa também, alguns procedimentos com normas por escrito. Então, você já facilita o pessoal também saber, opa, eu posso fazer, não posso fazer, né? Não precisa ficar perguntando para o dono toda hora se pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, algumas regras você já coloca por escrito. E depois acompanhar o pessoal, monitorar. Ô, Ivan, o prazo era para daqui 30 dias para fazer. Daqui uma semana fala, Ivan, e aí, como está indo o projeto? Está conseguindo fazer lá o que eu pedi? Está fazendo acompanhamento? Você vai ver, opa, não está indo. Você vai evitar até surpresa desagradável. Né? Chega um ponto lá e fala, Ivan, já me mostra o que você já tem feito aqui. Né? Aí eu já vou ler, vou ver o que a pessoa fez ou não. Então são as coisas que a gente vai entendendo para aprender a delegar. Então isso facilita muito, porque a empresa que quer fazer tudo 100%, não vai fazer nada. Né? Não vai conseguir fazer a empresa crescer, vai chegar um limite que a empresa vai, né? Mas de vez em quando ele vai estar muito estressado, muito sobrecarregado, quase pifando. As duas coisas que você enxerga é falta de delegar, de ter essa gestão e de ter regras claras, normas. Ter normas ali claras por escrita. Isso é uma coisa assim que eu vejo muito que atrapalha a empresa no dia a dia da empresa. Né? E outra coisa que infelizmente quebra mesmo é um comportamental muito grande, que é o ego. Né? Então, o empresário não para escutar e não para aprender coisas novas. Né? Então, porque você pode ver, o cara é excelente no comercial para vender o produto dele. Né? Mas ele tem que ir lá num curso para entender como funciona marketing digital. Não é para ele fazer o marketing digital, mas para ele poder entender como que funciona, saber realmente quais são as melhores práticas de marketing digital para aquisição de clientes, para como fazer as propostas, tanto para ele contratar depois o profissional que vai fazer o serviço para ele, mas para ele dar a ordem correta também para o pessoal. Cara, eu preciso de uma ação que vai faltar para isso. Né? E aí o pessoal vai fazer o operacional. Eu vou contratar um gestor financeiro. E muitas empresas vão lá e falam, não, eu tenho o meu financeiro. Aí enxerga como custo, né? não como aí a pessoa até com um salário está um pouco acima, mas é a pessoa que só paga boleto.
né? Ele não sabe o que o gestor financeiro da empresa dele tem que fazer, né? Quais ferramentas de gestão que esse gestor financeiro tinha que entregar para ele? Que tinha que entregar para ele um fluxo de caixa bem estruturado, 15 dias no mínimo, né, projetado para frente. Chegar no final do mês, entregar a DRE para ele, né, ou a DCF, né, do monstro do fluxo de caixa. A DRE vai mostrar o que ele vendeu no mês e o que ele fez. Teve aquisição de material, qual foi a despesa fixa do mês, qual foi o lucro que gerou. O demonstrativo de fluxo de caixa vai mostrar para ele quanto que entrou de dinheiro no mês, né, e quanto que saiu de dinheiro no mês, quanto que sobrou de dinheiro no caixa. Né, que são duas coisas importantes para saber, opa, vou poder fazer investimento ou não vou poder fazer investimento. Né? Ricardo, fala uma coisa para mim, assim, tem alguma história que você viveu aí nessa trajetória que você poderia contar, assim, que é uma história doida, ou de superação, ou curiosa? Vou colocar primeiro uma pessoal minha, né? Quando eu estava jovem, eu falava, beleza, agora vou me credenciar no Sebrae, comecei a me credenciei, fazendo meus exames de check-up, venho e descubro um câncer. Né? Então foi um baque muito grande, foi um câncer que eu tive que passar por quimioterapia, foi vários meses, né? E quimioterapia é uma coisa horrível. E não conseguia fazer tantos atendimentos, consultoria, mas eu tinha um cliente que eu fazia um serviço e para mim aquilo foi muito saudável, né? E aí eu deixei para fazer as quimioterapias no final da tarde, porque daí de manhã aí eu passava mal à noite, mas dormia, mas de manhã eu conseguia trabalhar para não me sentir inútil, né? Porque senão você faz quimio de manhã, você passava o dia inteiro na cama, aí à noite você não consegue dormir, não consegue fazer nada, porque você tá zoado, né? E aí você vai se sentindo inútil, incapaz, né? Naquela época eu estava casado, com os filhos pequenos, né? Cara, você se sente totalmente inútil. Então esse foi um baque muito grande, de aí ter passado por esse câncer, ter superado ele, né, ter se liberto, foi uma coisa muito tranquila. Mas depois, 2 anos lá, depois fazendo check-up, né, teve uma reincidência do câncer, né, foi um câncer de testículo, então foi num testículo, depois foi no outro, e aí reincidência no outro testículo. Falei, cara, aí deu um baque grande. E em seguida a gente vem com a pandemia, né, então foi uns baquezinhos meio fortes aí que vem, né, porque todo projeto você começa dentro da empresa, você está na empresa de consultoria, quase que deu um desânimo, né, na empresa de consultoria, porque você está começando um negócio, você está projetando fazer um pouco mais para frente, para fazer aquele caixa de reserva, né, para poder ir atrás. E aí você tem você tem uma antecipação do desligamento da empresa, uma situação, ok, beleza, né, essa empresa, quando sair dessa terceirizada da IBM, já estava no radar que eu queria sair de lá mesmo, né? Só não queria sair naquele momento, mas eu estava me projetando para quê? Daqui 1 ano sair da empresa, né? Para poder fazer um caixa, fazer uma reserva de caixa, tudo, né? E aí depois eu descobri o câncer, então quer dizer, que eu poderia trabalhar, também não consegui fazer de trabalho, né? Então tudo que tinha de reserva se consumiu, foi embora, tudo, né? Então essa foi E hoje está em remissão total. Está em remissão total, graças a Deus, né? Eu vou fazer agora o check-up de novo, mas nunca deu mais nada de aparência. Agora a gente se preocupa com os outros cânceres, né, dos 40 anos, né, que a gente faz o check-up. Graças a Deus tem bastante exame de sangue aí que dá para segurar um pouquinho a onda, né. Mas essa parte realmente foi um baque muito grande, né, porque você está estruturando um sonho de negócio junto, vem uma coisa que é muito grande que deixa você com muito medo da morte, né, e aí com o filho pequeno, cara, o que vai ser dos meus filhos, né, então isso vem trazendo força para algo, não, tem que vencer esse câncer, né, E o que eu decidi fazer também, né? Mas dá para fazer algumas coisas, só tirar parcial, tentar alguma coisa, né? E eu falei, não, cara, arranca o testículo inteiro de uma vez, né? Garante que seja mais seguro, né? Então, também de fazer o que precisa ser feito. Cara, qual que é a coisa mais radical e segura que pode ter? É isso. E aí eu lembro de uma situação de um conhecido que teve um câncer de estômago, né? Meu avô também teve um câncer de estômago, só que meu avô, quando descobriu o câncer, o médico também falou, o mais seguro é arrancar o estômago inteiro. Eu vou falar, então arranca. Fizeram a ligação com o esôfago e tal, conseguiu depois de ter voltar a comer. E esse conhecido começou com aquela coisa de se culpar muito porque estava com câncer. Não, vou fazer só isso daqui, vai fazer só um pouquinho, mas coitado de mim que eu vou ficar sem o estômago. Né? Mas tinha um risco grande, né? Então, na parte da masculinidade mexe muito com a gente, né? Mas falando, cara, é o que precisa fazer? Mas falou, cara, vai fazer, depois você vai fazer terapia hormonal, né? Primeiro foi mais tranquilo, falou, cara, não tem problema, você vai ter outro testículo e tal, vai produzir um hormônio normalmente, vai tudo tranquilo. Quando veio o segundo, veio um baque, falou, e aí, agora
né? Estou literalmente sendo capado, né? Não tem outra palavra, né? Mas ele falou, fica tranquilo, tem reposição hormonal, tudo, né? E tem sido tranquilo mesmo depois de tudo aquilo lá, né? É uma injeção dolorida pra caramba, tem que tomar quase 4 meses de reposição, né? O nível de reposição não é, aí o implante não se torna muito caro, então não dá para colocar um implante, porque o consumo de testosterona que tem que jogar no organismo é muito alto. E diferente do cara que tem a produção natural e precisa só fazer um complemento, né? Então o volume é muito grande, então o custo acaba sendo muito alto. Mas é uma injeção dolorida, tem a cada 4 meses tomando injeção, né? Tem que ir lá na farmácia tomar aquela injeção dolorida, que é pior que tomar a injeção de Bezetacil? Bezetacil é fichinha perto. Ó, para quem é geração mais nova, essa Bezetacil aí que era um anti-inflamatório, tá? Pra vocês entenderem como é que é o negócio. Tinha 2 ampolas, 2 vidrinhos assim, né? Um com líquido e outro com pó, parecendo um leite em pó assim. Aí pegava a seringa e puxava aqui, jogava no pó, né? E tal, e tinha que, quando puxava na seringa, tinha que aplicar logo, porque senão entupia aquele pó, né? E quando entrava no músculo, assim, entrava abrindo mesmo, aquela pasta, né? Entrava, né? Rachando a pessoa do meio. Né? Aí você fica sem conseguir sentar direito. Né? Em alguns dias. Em alguns dias dolorido. E eu sinto isso, né? Mas graças a Deus, cara, as coisas assim, tá tranquilo, tá acompanhando bem. Então acho que esse foi um grande baque realmente de superação, né? Que mexeu muito. Que lição que você teve disso aí? Eu acho que a principal lição é de encarar que aparece dificuldade de frente, né? Entender qual que é. E eu acho que foi as 2 lições que eu peguei com isso e quando eu fechei a loja de informática. Assumir a autorresponsabilidade do que é ou não é culpa tua, encarar o problema de frente, né? E tomar a ação que precisa ser feita, né? Então, quando eu fechei a loja, entendi, né? Beleza, errei aqui por causa disso. Não tive maturidade de gestão, não tinha conhecimento de gestão suficiente para tocar uma loja, né? Entendi também, teve a parte da mudança econômica, do plano econômico que deu a travancada, né? Não tinha formação, não formar dinheiro, caixa, não tinha reserva de caixa nudo. Então eu entendi onde foi minha culpa, qual foi minha culpa de precificação, qual foi minha culpa de começo de negócio, já querer começar com a estrutura linda, maravilhosa, muito bonita, né? Com funcionário para cá, funcionário para lá, era lindo, mas e aí, não paga a conta fixa, né? Você está começando. Então, entender qual que foi a minha culpa do negócio, né? Por que eu errei, né? Ou por que eu estou sofrendo tal situação que surgiu na minha vida. E, beleza. Então, para resolver isso, eu tenho que fazer tal coisa, né? Decisões difíceis, mas... Né? É o que precisa. Né? Infelizmente, foi isso, né? Então são coisas que a gente vê realmente, cara, preciso fazer, vou fazer. Claro, a gente como um ser humano, a gente sofre com algumas coisas, de vez em quando a gente quer negar, né, alguns momentos, né? Mas fala, precisa fazer, tem que... vai dar um choque, o baque, vai ficar 1, 2 dias, mas, cara, beleza, agora levanta e faz o que tem que ser feito, né? Né? Você tem responsabilidade, você tem coisa para fazer, né? A gente como homem muitas vezes se prende muito a família, os filhos, né? Então eu faço muito, é algo que me deu sustento para minhas filhas, né? Todos esses momentos, né? Inclusive quando eu tive meu divórcio também no final da pandemia, né? Um presente que eu recebi da pandemia aí, que, cara, né? Chegou um ponto e falou, não tá dando certo, né? Tava uns coisas que não tava legal, beleza. Pela cronologia que você falou ali, o teu divórcio também aconteceu no finalzinho da... Quando você estava com esse diagnóstico do câncer também? Não, já foi em 2019 a reincidência, o divórcio foi no finalzinho de 2021, né? Mas foi todo aquele percalço da pandemia, né? Então foi um momento estressante. Um desafio atrás do outro. Né? Um desafio atrás do outro. O Sebrae deu uma parada, porque você não podia dar treinamento, não podia dar palestra. Eu gosto muito de dar treinamento, palestra, eu estou mais atento. Junto com pessoas, né? As consultorias ficaram limitadas, tinha alguns projetos, mas o volume de projeto caiu absurdamente, né? Você tinha a responsabilidade da casa, então tentando montar algum negócio ali para gerar algum lucro, para estruturar, segurar as pontas em casa. A mãe das minhas filhas também estava enfermeira, então ela estava passando por também um estresse de trabalho. E chegou um ponto que realmente a gente não estava mais se entendendo, né? Mas foi um baque também, né? De, entender também qual foi a minha parte, que é a responsabilidade, qual foi a minha culpa, onde que eu errei,
né? Fala, beleza, não tem o que fazer, tem que continuar seguindo a vida, né? Tem que seguir a minha vida, tenho minhas filhas, né? Depende de mim. Foi também muito bom isso, porque eu aprendi a viver também um pouco mais por mim. Muitas vezes a gente, como homem, a gente vive muito só pela família, né? Tanto pela família, a gente vai esquecendo de se viver como homem, né? Quando você está falando, você está estudando essa área da psicanálise, a gente deixa a saúde de lado, a gente esquece de ter os pequenos prazeres também para a gente se validar, né? Opa, cara, eu me esforço aqui, mas eu consigo ter esse benefício, consigo ter esse momento... Pensa muito que é um CNPJ, esquece que é um CPF. Né? E é bem isso, a gente pode se cuidar como homem, se cuidar como família, de se arrumar. Não, cara, eu quero comprar um relógio bom para mim, quero comprar uma camisa boa para mim, eu quero ir lá comprar, né? A gente, quando o homem, quando casa, muitas vezes a mulher vira mãe, a mulher que compra roupa, compra cueca, compra meia. Eu sou quase isso aí, 100%, quase tudo isso aí. Te perguntar, se você voltasse atrás, assim, você pudesse hoje sentar do lado do Ricardo lá, sei lá, adolescente, recém-chegado dos Estados Unidos, né? Se você pudesse bater um papo com ele, o que você diria para ele? Cara, para aquele menino. Excelente pergunta. Aquele Ricardo, né? E aí vem uma outra coisa de superação, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande de fala, né? O meu apelido na escola era do Slot, aquele monstro. Lembra o filme do Goonies, que os meninos achavam um navio fantasma, tinha um monstro lá que comia chocolate? Só me zoava aqui, porque eu tinha uma dificuldade enorme de fala, falava muito atropelado, quase gago, né? Então, para esse cara, eu ia falar, cara, taca foda-se ali pro pessoal, não liga lá, vai atrás do que você quer fazer, né? Não se preocupe em ficar satisfazendo os outros, se imponha mais, né? Coloque limite mais. Eu falo muitas vezes, acho que faltou algumas horas dar porrada em alguns moleques quando eu era menor para poder impor, né? Mas como eu era um cara muito grande, qualquer coisa que eu fizesse, eu levava bronca, né? Inclusive coisa de adolescente, né? Vinha 3, 4 pra cima de mim, infelizmente não veio me defender, só que eu sou um cara de 1,96 m. Aí os 3 que vieram junto, os 3 apanharam e eu ainda era um culpado de ter batido em 3. Mas eles vieram me agredir, eu só me defendi, né? Mas como eu era muito grande, muito alto, né? Então vinha as mães chorando, ameaçando. Então, para esse Ricardo, isso eu acho que é uma coisa que pegou e travou muito o Ricardo atual em alguns momentos, né? De saber se impor mais, né? Então, eu sempre baixava ali a bola e eu falava para esse Ricardo, se imponha, né? Com respeito, sim, né? A gente vive numa sociedade, né? Mas se imponha, coloque limites, né? Estabeleça limites. Acredite em você. Acredite em você e estabeleça limite, pessoal, né? Trave algumas coisas ali, não tolere algumas coisas, né? São coisas que eu aprendi muito depois lá na frente, né? E muitas vezes eu tomei muitos prejuízos por não saber me impor do jeito que precisava se impor, né? Eu e o João, a gente tem esse lado fantástico de querer sempre ajudar todo mundo, mas esse de ajudar todo mundo já me ferrei muito, já tomei muitos prejuízos, né? Porque você vai querer ajudar, você não sabe pôr limites, você não sabe se limitar o acesso da pessoa, né? Que é uma coisa que é muito importante de aprender a ter. A gente precisa sim fazer ajuda, ajudar os próximos, ajudar os outros, né? Fazer a caridade, mas a gente também precisa ceder, qual que é o limite do que eu vou fazer, né? Qual que é o limite que eu vou colocar aqui? Eu tenho gastar todas as fichas, eu tenho uma equipe, tem funcionário, cara, você vai ter funcionário ótimo, vai ter funcionário que é meia boca e funcionário que é cozido, né? E aí, cara, você tem que pegar esse funcionário que é cozido e pôr limite com ele, cara, ou você faz, ou tchau, né? Mas às vezes você fica, eu não quero mandar embora, não sei o quê, né? Cara, é prejuízo para a empresa, né? Então, um lado mais racional hoje, eu falaria isso pro cara, né? Cara, impõe alguns limites, né? Defina esses limites dentro dos teus sonhos, né? A força que você teve para se reerguer, use essa mesma força para impor limites também em algumas pessoas, né? Que a sociedade virou uma sociedade hoje que muitas vezes a gente não sabe impor limites, ou o pessoal faz tudo e deixa todo mundo montar, ou a pessoa daí quando vai impor limites, ela põe limites num momento que explode
e aí faz do jeito errado, com agressividade, com violência, né? E aí também não é bom, porque a pessoa foi segurando aqueles limites, né? De não colocar, não foi dosando eles na hora certa. E na hora que a gente consegue entender essas coisas, a gente vai conseguindo prosperar melhor, conseguir crescer melhor, estruturar melhor as nossas situações, nossos relacionamentos, né? Ter relacionamentos mais saudáveis, mais gostosos, mais prazerosos. Você falou bastante aí do teu avô, né? Que você chegou a vender vela no dia de finados com ele. Né? E agora você falou também, minhas filhas e tal. Agora, pensa no Ricardo lá pra frente. Será que o Ricardo chega nos 90 anos? Não sei. Mas se você sentasse lá desse vovozinho Ricardo lá, as filhas talvez já casadas com alguns netos, que papo você bateria com esse Ricardo? Cara, ele ia olhar e falar, você tem 2 filhos que você criou e ensinou a ter uma resiliência e uma força enorme, né? Não tenho aquele sonho de construir muitas coisas em excesso financeiramente, né? Meu sonho é um apartamento na cidade, uma chacrinha gostosa, né? E perpetuar o dinheiro depois para minhas filhas, né? Então, ter coisas que possam perpetuar a vida delas e dar alavancagem para elas e facilitar o caminho delas. Mas aí eu falava, cara, onde você conseguiu, cara? Você tem 2 filhas inteligentes pra caramba, mega profissionais, né? Tá aí com teus netos agora, né? Uma que vai mudando as histórias, né? Tem época que elas falam que quer ter filho, tem época que falam que não quer nada, né? Você sabe como que é até chegar nessa fase, né? Mas eu acho que eu vou acabar tendo um neto sim dela, né? Então, eu vejo muito isso, né? De realmente olhar para trás e falar, cara, o teu maior legado é as pessoas que você ajudou e as tuas filhas, como elas se tornaram boas profissionais, pessoas de respeito na sociedade, né? Então isso eu vejo como uma coisa muito boa, né? Realmente que falar, cara, você fez. Valeu a pena. Valeu a pena. Né? Valeu a pena todas essas pancadas aí. Bacana. Ricardo, tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de falar? Cara, eu acho que a gente conversou tanta coisa, né? Mas não sei não agora. Já falamos de tudo, né? Todas as dificuldades, particularidades. Eu acho que trazendo um pouco aí para o empresário, né? Quem está começando, justamente estruturar o seu sonho de forma clara, né? Entenda um pouco mais sobre a gestão, além das suas facilidades que você conhece, mas entenda um pouco mais sobre gestão, né? Mas saiba realmente colocar os limites que você precisa colocar também nas pessoas que você vai trabalhar, com os fornecedores que você vai escolher, com os clientes que você vai atender, né? Para o negócio ser saudável, sustentável, né? Aprender a olhar os números completo, né? Uma coisa que você fala muito para o empresário, porque o empresário a gente é o goleiro, o atacante, centroavante e o técnico. Só que porque no empresário a gente não consegue ser técnico no horário que a empresa está aberta, que já está fazendo todas as funções, né? E a gente tem que realmente entender, quando eu baixar a porta, é o horário que eu vou ser o técnico do meu negócio, né? Que agora eu vou olhar com cuidado para os números do meu negócio, pensar a estratégia do meu negócio. Então é isso que eu quero deixar para o pessoal que quer empreender, quer trabalhar, né? Realmente olhe, tenha esse carinho, esse momento para sentar e olhar com carinho os números, né? Não adianta você ter um sistema maravilhoso que dá o relatório lá, mas você não tem a rotina de olhar aquele relatório no sistema para olhar os detalhes daquele relatório, né? Ter ele dentro da tua rotina, né? Estabelecer nossas rotinas, nossos rituais da empresa, nossos rituais pessoais, né? De autocuidado, identidade da empresa, né? Identidade da empresa, nossos rituais pessoais mesmo, né? Da rotina matinal, até estava conversando hoje com o meu terapeuta, né? E é uma coisa muito boa a terapia. O homem não gosta de fazer, mas é uma coisa que vale a pena. Todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo. E o homem foge muito de fazer terapia, né? Porque as pessoas falam muito assim que quem faz terapia é doido. Eu não cheguei nesse ponto de ficar doido. E o homem fala muito, tem meus amigos lá na mesa do boteco que a gente desabafa. Ajuda um pouco. Desabafar ajuda. Ter alguns amigos confidentes que a gente possa desabafar ajuda. Mas não são pessoas que têm um preparo técnico para ajudar a orientar você a construir um mover, né? E ele colocou isso aí, né? Que realmente a gente precisa ter até nosso ritual diário de espiritualidade, não importa qual seja a tua fé, mas é o momento de você se conectar com você mesmo,
fazer alguma coisa, uma leitura que ajude você a crescer como ser humano, né? Ter as suas leituras que vai ensinar você tecnicamente uma coisa nova, uma habilidade nova, né? E essa parte espiritual, né? E o fortalecimento físico também, né? De cuidar do nosso físico, do nosso corpo, né? Principalmente hoje que cada vez mais a gente tem empregos que são digitais, são sentados no escritório. A gente não vai mais para a roça para campinar, não vai numa indústria ficar batendo muitas coisas, né? Boa parte do pessoal está com empregos que a gente não esforça o nosso físico. E aí a gente deixa a nossa mente aceleradamente, o corpo não está cansado, a gente não consegue dormir direito. Então a gente ter essa rotina do autocuidado com o corpo também é importante, né? Para a gente poder se fortalecer fisicamente, descansar o corpo, poder descansar a mente de qualidade. Resumindo, gerenciar a si mesmo para poder gerenciar o resto. Sim, com certeza. E aí você vai conseguir gerenciar teu negócio, gerenciar muito bem a tua família, né, os relacionamentos, né? Perfeito, estamos caminhando para o finalzinho. Aí ele aqui, ó, o Ricardo vai deixar o contato dele. Depois, se a gente colocar na descrição do vídeo aí, quem quiser fazer uma consultoria, com certeza vai ser bem-vindo. Meu Insta é aberto, né, o pessoal, e o Insta da empresa, né, ricardofilho.adm, né, o pessoal, ou da empresa Zetec Soluções, que é a empresa de consultoria, né, que a gente trabalha justamente nessa parte de planejamento financeiro empresarial, ajudar a reestruturar as dívidas. E é uma coisa muito difícil, né? Que muitos empresários não têm vergonha de ligar e falar, cara, tô apertado, né? Então, antes que o negócio fique crítico, né, é o momento de me chamar para a gente poder já olhar com carinho as coisas, a gente criar um plano de ação, achar o que precisa ser feito dentro da empresa para poder deixar esses números saudáveis para a empresa poder rodar, né? Agora, eu gostaria de, no finalzinho, comentar algo com você. Assim, eu venho da área técnica também, né? Eu tenho caminhado aí para psicanálise, para gestão humana, né? Digamos assim. E assim, eu tenho uma visão que eu já entrevistei aqui um dono de empresa que trabalha nessa área de vender equipamentos, né? Todos eles falam a mesma coisa. Olha, 80% da minha carteira de clientes são o MEI. 80% é aquela cara que ou instala ar-condicionado, ou na área técnica, né? Ou TI, o ar-condicionado, ou segurança eletrônica, ou faz elétrica. Então o carro dele é a empresa dele, o escritório dele é o banco do carro, né? E ele sai para fazer o serviço dos clientes. A minha visão, assim, essa pessoa, ela não cresce por falta de gestão em duas áreas. Daí eu quero a tua opinião aí agora, né? Te provocando no finalzinho da nossa entrevista. Eu vejo assim que falta gestão de pessoas e gestão do negócio. Por quê? A área de prestação de serviço, né? Até o próprio Jesus fez isso. Ele pegou 12 e ensinou, depois mandou de 2 em 2, né? Hoje vamos pensar assim na equipe técnica de Jesus, né? Ela pega, e geralmente é assim, pega um técnico experiente, faz auxiliar, põe no carro e solta na rua para fazer serviço. Na pista, né? Solta na pista fazer serviço. Então, eu penso justamente assim, se a pessoa quer crescer na prestação de serviço, não tem como crescer com 2 braços, 2 pernas. Ele vai precisar de pessoas. Para que ele atinja a gestão do negócio, ficar na estratégia, ele precisa de pessoas. Aí essa pessoa, esse profissional, eu vejo que tem muito potencial, às vezes muito conhecimento técnico, ele hoje está mais faltando, até talvez o soft skill mais desejado, né? Gestão das emoções, né? Sim. Porque ele não tem justamente isso, a gestão das emoções, da emoção dele e como ele gerir. Porque às vezes tem que como você falou, né? É mais retraído, o outro já é mais né, explosivo. O que é mais explosivo, às vezes, puxa o cabo e faz tudo muito rápido, mas também faz meio bagunçado. E o outro gosta de fazer mais detalhado. E trabalhar com esses eu vejo assim, pessoas, desse pessoal que começa como MEI e tudo, né, e vai... Eu vejo, acho que primeiramente desse pessoal tem 2 grupos. Um realmente que não quer, aquilo lá tá bom para ele, né? Ele pequenininho, você não tem que gerenciar. Porque eu já passei por isso, de assim, uma semana eu ficar doente, outra semana o carro quebra, e daí eu já fiquei 15 dias e o cliente esperando. Não tem renda em casa. Mas tem uma galera dessa que o cara não sonha mesmo. Se você conversar com ele, ele não sonha em crescer o negócio dele. Para ele tá bom.
É ele sozinho com o carro dele, vai ter esse problema, vai se queimar com o cliente, né? O cara não quer. A principal reclamação, né? da maioria que fala comigo é assim, eu contratei o cara, mas o cara na área técnica a gente fala assim que o cara é 6 volts, né? É só devagar, e tal, e daí aí eles, por não ter essa gestão, justamente... E aí, então, primeiro você tem esse pessoal que realmente o cara não quer, para ele tá bom daquele jeito. E tem aquele pessoal que quer crescer, mas ele não consegue, ele passa essas dificuldades. A primeira dificuldade que ele tem, né, eu vejo que de vez em quando você tem muitas dessas outras pessoas que querem crescer, mas ele ainda tem um comportamento muito técnico, né? Ele ainda pensa como um técnico, não como um dono de negócio. Então esse cara precisa desenvolver habilidades comerciais e habilidades de gestão. Então ele precisa entender como vender mais, pegar mais cliente, né? Ele precisa se desvincular um pouco do técnico. Fazer terapia. Né? Se desvincular do técnico, fazer terapia, né? Fazer curso de gestão de vendas, gestão comercial, né? Se preparando. E curso sobre gestão administrativa, para entender como gerenciar o negócio, né? Para estruturar o negócio, tudo. Quando esse cara ele faz isso, ele vai justamente conseguir matar esse problema de contratar errado. Por que ele contrata lá? Ele contrata a pessoa pelo que ele pode pagar. Né? O cara é pequeno, ele tem uma limitação financeira. Só que se ele não pensar estrategicamente como que ele vai crescer primeiro, ele vai continuar pagando pouco. E aí ele vai contratar o cara 6 volts. Né? Muitas vezes ele não pega um cara que é 3 volts. Né? Você pega o pior ainda. Né? Então, ele não consegue achar uma pessoa de qualidade, que vai realmente ajudar ele. Né? Então, ele tem que pensar realmente, antes de contratar, eu preciso desenvolver essas 2 habilidades. Garantir que o meu negócio possa crescer. Ele tem que atrair esse bom profissional. Né? Ser atraente. Para ele poder pagar um valor diferenciado para essa pessoa para ser atraente. Porque ele também pensa assim, se esse cara for nível até razoável, ele vai abrir o próprio e-mail dele, vai atrás da carteira de cliente dele. Para que o cara vai trabalhar para você? Que vai trabalhar para você é o quê? O cara que não é bom o suficiente para ser. Né? Então você tem que fazer esse cara, poder contratar um cara que seja mais interessante ele trabalhar para você do que ele abrir o próprio e-mail dele e ir atrás de cliente. Aí você vai pegar o quê? Um cara que é tecnicamente bom, mas não quer ter a dor de cabeça de ter o próprio negócio, não pensa em crescer muito grande, que daí você vai ter outras coisas comportamentais que limitam essa pessoa, né? E a pessoa, cara, é bom o suficiente, a pessoa sabe quando ela é boa o suficiente, mas eu quero ter a segurança de ter um CLT, né? E os direitos do CLT. A proposta de salário e a estabilidade financeira é interessante, é menor do que eu poderia ganhar nos picos autônomo, mas não sofro com a instabilidade de ter meu próprio negócio. Aí sim, né, eu consigo contratar pessoa boa. Agora, se não só tiver pessoas muito baratas, você só vai... E é interessante a gente estar tendo essa conversa, porque aí que entra a gestão de pessoas, porque senão ele não sabe nem o que perguntar numa entrevista, né? Nem o que captar da pessoa. Ver avaliar uma pessoa, né? Um projeto que foi sugerido de uma empresa que eu estou atendendo, né? Logo que eu comecei a atender eles, 2 anos atrás, a gente começou a exigir fazer o teste DISC, né? Que é de comportamental, de todos os funcionários novos que estavam entrando. Mais um que todo mundo deveria fazer. Né? E aí a gente foi analisando. E agora aí eu pedi, só que a gente nunca tinha feito a base antiga dos funcionários que já estavam na empresa, né? Há mais tempo. Aí eu falei, gente, vamos fazer o teste agora para todo mundo que já estava na base. Vamos fazer o seguinte, a gente está usando mais antes para o pessoal, para cargos do administrativo, né? E a produção já estava fazendo, mas não estava olhando muita coisa, só fazendo para ter base de dados, né? E agora a gente começou a cruzar as informações do DISC, do pessoal que está na empresa, do pessoal que foi desligado e o motivo de desligamento, para ver qual que é o perfil comportamental que mais se adequa à empresa, né? Que eu sei que esse perfil comportamental na linha de produção vai ser muito bom, né? Vai ter um desempenho de trabalho legal, vai ter um ritmo legal de trabalho, a pessoa vai aceitar estar ali na empresa, porque a empresa, infelizmente, é uma empresa de um porte, de pequeno porte, não é uma microempresa. O funcionário vai se conectar melhor com o outro, né? Vai se interagir melhor. E é uma empresa que, assim, infelizmente, ela tem um volume bom de empregados, mas não tem uma estrutura hierárquica muito grande. Então, não tem como ficar falando de plano de carreira para esse funcionário.
Eu tenho alguma coisinha que eu consigo fazer ali dentro da produção conforme o tempo a pessoa está lá e vai entregando algumas coisas, mas não tem um plano de carreira que eu posso falar, nossa, cara, é uma planta fabril que tem 2.000 funcionários, que é fácil ir fazendo a pessoa crescer para outros cargos, né? E aí você tem muitos líderes, muitos supervisores. Ali tem 2 supervisores e tem 2 líderes de produção e um supervisor, né? Não tem como falar para um cara que entrou da produção dar um plano de carreira para ele. Esse cara eu tenho que tem um perfil comportamental, eu tenho que pagar um salário interessante para ele, que também não onere muito a empresa, mas para poder pagar um salário interessante eu tenho que ver quanto que eu estou gastando em admissões e rescisões. Pô, eu consegui baixar esse gasto aqui, porque antes estava contratando errado, agora eu consigo fazer. Eu entendi o que meus concorrentes estão pagando no mercado. A indústria A paga tanto, a indústria B paga tanto, a indústria C paga tanto. Então a nossa base salarial está meio parecida. É o nosso pacote de benefícios que está um pouquinho defasado. Vamos fazer um ajuste de pacote de benefícios, não sei o quê. Opa, já consegui estabilizar. Mas as indústrias, principalmente, estão sofrendo com o quê? O pessoal que está de Uber, o pessoal que está de entregador de iFood. O pessoal consegue ter uma renda até boa, em média. Só que esse cara não pode ficar doente, né? Se ficar doente, a renda parou. Que é o grande desafio do cara autônomo. Né? Exatamente. Um pequeno autônomo. Realmente você tem um volume de carteira de clientes. É como você falou, ele está operando no teto dele, mas se ele quiser furar o teto, ele vai ter que... Ele vai ter que crescer. Né? Então, realmente, eu quero crescer, cara, começa a entender um pouquinho mais de gestão, tudo. Vai entendendo agora que você está pequenininho, que você dá conta, para quando chegar perto do limite, cara, eu já ter que sair eu já vou ter que alterar o CNPJ, porque meu faturamento já estourou o teto do MEI. Então, o cara já vai ter que mudar o tipo de empresa dele. Já que eu vou ter que mudar para esse tipo de empresa, então vamos crescer, né? Aí, quando ele já está aqui, ele já entendeu um pouquinho mais do comercial, ele vai conseguir falar, não, eu posso pagar um pouco mais para ter um técnico bom. Tem que estar na dor de nunca ver mais ali, né? Porque eu consigo trazer faturamento suficiente para pagar esse cara aqui. O que esse cara está produzindo para mim, eu consigo cobrar ali do cliente, né, ter a gestão do risco do negócio, a pessoa ganhar bem e sobrar um lucro para mim. Então essa que o cara precisa realmente para poder superar. Pega as dicas aí, pessoal, pega as dicas. Ricardo, foi muito bom esse papo com você. Foi bem legal, assim, pegar do jeito que veio. E de A a Z, né? De A a Z, né? Muito legal. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Quem sabe a gente faz um outro podcast assim, mais informativo ainda, mais técnico. Mais técnico, né? E ainda só passar também, né? Aproveitar aí para divulgar, né? Eu estou com um projeto novo de uma empresa de marketing digital, né? Foi uma funcionária minha, que é uma pessoa que me ajudou muito. E a gente está lançando um marketing digital voltado para pequenos empresários, né? Com uma coisa diferenciada. A KR9 Company, então pode procurar a gente no Instagram também. Né, por uma coisa diferenciada, justamente para o pequeno empresário que entrega um marketing digital de qualidade, com custo acessível, que não vai prejudicar o pequeno negócio, para ajudar a empresa realmente a ter posicionamento digital e poder alavancar suas vendas. Tem mais oportunidade. Então chegamos ao fim de mais uma entrevista. Você quer fazer investimento? GAD Investimentos é aqui. Estou muito feliz aqui com o Ricardo e espero que vocês gostem, comentem, acessem as redes sociais do Ricardo aqui, que com certeza ele tem muito mais bagagem do que só esse tempo que ele passou aqui com a gente. E espero vocês no próximo vídeo, na próxima entrevista. Até mais.